Você já parou para pensar por que os cardeais ficam trancados durante um conclave, durante a escolha de um novo Papa? E por falar nisso, será que essa escolha ela é mais espiritual, mais política, uma junção dos dois? Esses e outros temas hoje aqui no Estúdio 1, aqui na Pix TV. Eu sou Bel Cristine e o meu convidado de hoje é carinhosamente conhecido como Diácono Carlinhos, popularmente conhecido. Ele que já é diácono na Igreja Católica há 22 anos, é casado, pai de 2 filhos, tem formação em Teologia e Filosofia na Escola Diaconal São Francisco de Assis de Florianópolis, também tem cursos de extensão bíblica feitos na Faculdade Católica de Santa Catarina e também é radialista há 25 anos e escritor. Vamos falar sobre essas segundas profissões do nosso querido Diácono Carlinhos. Seja muito bem-vindo ao nosso Estúdio 1, Carlinhos. Olá, Bel, é um prazer e uma alegria muito grande estar aqui com você hoje, a gente poder falar, né, de um pouco de tudo isso, né? Espero poder corresponder, né, e quem sabe tirar algumas dúvidas de todos aqueles que nos assistem hoje. E agradecendo já pelo convite. Imagina, já está aberto para outras oportunidades para a gente falar sobre temas outros que não serão abordados hoje, né, Carlinhos? Porque são muitas coisas. E eu já quero começar perguntando se existe algo no dia a dia de um diácono que as pessoas não sabem. Porque existe uma hierarquia, é assim que a gente pode falar, dentro da Igreja Católica, isso. E você é diácono, né? Como que funciona essa tua rotina, os compromissos com a igreja, com a diocese, com a arquidiocese? Como é que funciona esse teu dia a dia, assim, para as pessoas entenderem? Então, Bel, 22 anos, é diácono aqui na paróquia de Garopaba. Eu sou considerado um diácono permanente, né? Existem 2 categorias que a gente diz, né, de diáconos, que é o diácono transitório, aquele que está fazendo já a caminhada para se ordenar depois o padre, né? Que é alguém que é solteiro, fez a caminhada como seminarista, então vai seguir essa caminhada. Padre, depois bispo, né? Até papa, né? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. E no meu caso, já casado, né? Alguém que é escolhido dentro da comunidade que possa atender essa necessidade da igreja local. Né? Então, daí eu me chamo diácono permanente, ou seja, eu fico por aqui, vou atender aqui a paróquia de Garopaba, né? Ajudando o padre naquilo que ele não consegue alcançar, né? Às vezes muitos batizados, casamentos, celebrações de corpo presente, bodas, enfim, essas coisas aí mais do dia a dia, enquanto o padre se direciona para atender mais a parte administrativa, né? Algo nesse sentido. Muito interessante. E a gente fala de uma instituição, que é a Igreja Católica, que tem mais de 2000 anos. É uma história muito longa, uma das instituições mais antigas, e existem coisas ainda que as pessoas se surpreendem sobre a Igreja Católica, porque é uma história muito longa, né, Carlinhos? E quando tu abordas algum assunto, em algum evento, em algum rito, em algum local, que tu trazes algumas informações, existem pessoas que ainda se surpreendem e dizem: nossa, eu não sabia disso, é verdade? Com certeza tem muita coisa, né? Tem muita coisa, Bel. E às vezes até a gente mesmo, né? Quando a gente faz algum estudo, algum curso, alguma formação, que é como você disse, 2000 anos de história, parece que tudo já se esgotou, tudo que tinha para ser dito já foi. E é aí esse grande mistério, né? De a gente entender a igreja, na qual a gente percebe que tem muito do divino dentro, né? De toda essa caminhada, porque se a gente fosse olhar só o lado humano, de fato, ela já teria se acabado a tempo, já teria fechado as portas a tempo, né? Mas para ela sobreviver a tudo isso, para ela resistir a tudo isso, né? Chegar até aqui hoje, é porque ela tem muito de sagrado, né? Ou seja, é Deus que vai conduzindo... Que vai sustentando realmente, isso, né? Durante essa caminhada humana, né? E tem muitas coisas, assim, né? Que nos surpreende quando a gente percebe que as pessoas ainda se encantam, quando as pessoas encontram ali, né? A sua fé, as pessoas encontram esperança, né? Para, de repente, diante de alguma situação de vida, algum problema, ali elas conseguem se renovar, conseguem erguer a cabeça, conseguem se levantar, né? Conseguem seguir o caminho. Tem aquele lugar de refrigério, um lugar de acolhimento, onde ela se sente bem, onde ela se sente em paz e que preenche aquele espaço no coração que o ser humano nasceu. Eu acredito piamente que o ser humano nasceu com um vazio do tamanho de Deus. Eu acredito que nada mais se encaixa nesse espaço, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. E numa história tão longa, né, de 2000 anos,
existem muitos mitos, existem muitos equívocos, existem muitas histórias realmente que fazem parte da história, existem muitas coisas que são distorcidas ao longo, né, da caminhada da Igreja Católica. E, assim, existem mitos muito populares, às vezes equívocos que as pessoas acreditam que são verdade porque são disseminados de geração em geração. Existe muito isso também, Carlinhos? Tem, Bel. Claro, 2000 anos de história, né? Muitas coisas vão sendo distorcidas, né? Realmente. Tem toda essa questão da piedade popular, da devoção popular, em que as próprias pessoas mesmo, né, vão criando imagens, vão criando ritos, vão criando devoções, né? Tem muita coisa. E em relação aos mitos, muitos deles existem por conta ou da falta de conhecimento, né? Por conta da falta de formação, às vezes também por conta de pessoas com outras intenções, até de denegrir a imagem da instituição, enfim, é um pouco de tudo isso, né? Sim. A gente fala, por exemplo, um dos mitos, que a igreja é uma igreja, ela é machista. Quer dizer, a igreja, ela traz consigo uma estrutura patriarcal, de fato, desde lá do começo dos apóstolos, mas hoje a igreja, né, ela é totalmente aberta no sentido da presença da mulher hoje, e né? Tem muitas, né? Muitas. O Papa Francisco foi uma das coisas, gente, que surpreendeu agora, antes do falecimento dele, dele ter colocado uma mulher como administradora do Vaticano, né, do Estado do Vaticano. E as mulheres teólogas hoje, né, que tem espaço dentro da igreja, tem voz dentro da igreja. Então, é uma instituição que lá do começo é patriarcal, mas nunca fechou as portas, né, nesse sentido de que a mulher não tem vez ou tem voz dentro da igreja, né? O Papa Francisco vinha trabalhando tudo isso, né, nessa questão agora da participação, quem sabe a possibilidade até de mulheres serem ordenadas diaconisas. Olha só. Né? Então, com o caminhar da história, Sim, as coisas vão acontecendo, mas, é claro, se criam, né, mitos, né, e que isso permanecem até hoje. E vão se perpetuando, e aí existe justamente aquela distorção de imagem, né? A gente está falando já sobre mundo moderno, sobre essa questão da Igreja Católica ter 2000 anos, e existe uma contemporaneidade, assim, com o digital, com o acesso às plataformas e tudo mais. A gente vê uma sociedade que está sendo modernizada, Carlinhos, a cada década, enfim, né? E como que a Igreja Católica ela acompanha isso sem perder a essência? Porque uma das coisas que nós conversávamos aqui antes da gravação para vocês era justamente a questão de as pessoas verem hoje uma juventude católica muito ativa. Coisas que anos atrás era muito mais difícil, né? A gente viu uma igreja católica aí com uma faixa etária já um pouco mais elevada, os jovens saindo da igreja, não acompanhando mais os pais nas missas de domingo, né? Nas celebrações, enfim. Como que a Igreja Católica acompanha essa modernidade, mas sem perder a essência? Porque isso é muito importante. Esse é um desafio. É um desafio e é uma das missões da igreja no mundo, né? Ou seja, que é ler os sinais do tempo, né? Quais são as nossas realidades atuais, quais são as necessidades hoje, né, das pessoas, do ser humano, e de que forma a igreja pode responder a essas necessidades. Então, de acordo com tudo aquilo que vai acontecendo, né, a gente diz que é ler os sinais do tempo, né, ver quais essas necessidades e a igreja se fazer presente e dar resposta, né, ao mundo. E essa era uma das preocupações do Papa Francisco, inclusive agora, se falando de inteligência artificial, né, de tudo isso que está surgindo, de que forma a igreja pode fazer uso de tudo isso para ajudar as pessoas. E, ao mesmo tempo, a preocupação, né, de que do cuidado, de um olhar crítico também, né, para que tudo isso não venha a levar o ser humano a ser mais explorado, a ser mais prejudicado. Então, tudo isso tem que ser lido, tudo isso tem que ser estudado, tem que ser pensado, né? Pessoas da própria igreja que daí são destinadas a trabalhar com isso, a se aperfeiçoarem nessa área, a ver de que forma hoje chegar até os jovens, né? Como você falou, essa aproximação dos jovens hoje a gente tem graças a quê? Há muitos desses, muitos padres que a gente vê hoje, você vê um Frei Gilson, há pouco tempo um
Padre Marcelo, que se deram, né, a esse trabalho, a ir ao encontro do jovem, usar da mídia para poder chegar até a casa das pessoas. Então, fazer uso disso também, né? A gente acredita que tudo aquilo que o ser humano cria é dom de Deus. Exato. Então, de que forma a gente pode usar isso para fazer o bem, né? Com certeza. Vamos falar sobre o conclave agora, né? Vamos falar sobre papado, conclave, e nada melhor do que alguém com tanta experiência, são 22 anos como diácono, e para entender como que funciona realmente, diácono Carlinhos, esse rito, porque o conclave, ele é de fato um momento histórico dentro da Igreja Católica, né? Momentos históricos dentro da Igreja Católica, onde existe realmente um rito, uma cerimônia que pode levar muito tempo, né? E esse rito, de uma forma, como que ele acontece por dentro, né? Porque a gente vê por fora, a gente acompanha por fora, mas fumaça. Como que só vê a fumaça ali, a diferença quando tem uma fumaça, depois muda, a gente sabe que foi escolhido ali um novo papa, mas por dentro, porque, por exemplo, né, a gente está na iminência da escolha de um novo papa, e como que os cardeais, como que eles se preparam internamente para esse momento, né? De fato. Do que acontece lá dentro da votação mesmo, a gente sabe muito pouco, Bel, né? Porque ainda hoje, né, véspera, ontem à tarde, hoje, foi feito o juramento, né? Todos aqueles que estão lá, os cardeais, e também todos aqueles que vão fazer parte da equipe de trabalho, né? Pessoal que cuida da limpeza, né, e tudo mais lá, é feito o juramento de que tudo aquilo que acontece ali fica ali. Até as cédulas, né, com os votos são queimadas, né? Que é para que ninguém saiba, né, nem quem votou em quem. Então, ele é um processo que ele foi sendo modificado também ao longo dos anos, né? Lá no começo da igreja, os próprios apóstolos escolheram os sucessores de Pedro, né? Pedro, Lino, Clemente, né? Nessa sucessão. Em seguida, nós tivemos já diretamente a influência daquele que era o imperador romano, porque o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma. Então, o imperador tinha influência direta, inclusive ajudando e apontando quem seria. Mais adiante, né, nessa mudança, ao longo dos anos, os reis, pessoas mais influentes de Roma, pessoas mais abastadas, né, tinham ligação direta e também poderiam ajudar a escolher. Nada disso era feito votação até então, né? O conclave, como nós temos hoje, ele passou a acontecer, de fato, a partir de 1200, né, a partir do ano 1000 para cá, né, em que daí já tendo os cardeais, a escolha entre eles, a votação entre eles, né? Então, isso foi um processo que foi se modificando até a gente ter o conclave como ele é hoje. Sim. A portas fechadas, só com os cardeais, a partir com menos de 80 anos de idade para votarem, para serem votados, né? A escolha entre eles. Mas até então a gente teve toda essa caminhada, né, que foi se aperfeiçoando, né? Foi se trabalhando para que essa eleição, no caso a escolha do novo Papa, ela seja, vamos dizer assim, rezada, pensada, refletida, né, para atender a necessidade e a realidade e a necessidade da igreja no mundo de hoje. No mundo de hoje, né? A gente pode dizer que ela é diferente de uma eleição que acontece aqui fora, em que a gente escolhe um representante do nosso país, né? Alguém que tem um currículo, doutorado nisso, mestrado naquilo, formado naquela área. Ali não, é diferente, né? Não conta o currículo daquele que estão ali, mas conta, vamos dizer, a necessidade e o perfil que cada um tem para atender essa situação que a igreja tem no mundo hoje. Muito interessante. A gente pode dar um exemplo bem claro do Papa Francisco. Isso. A gente tinha, por exemplo, o Papa Bento antes, né? Isso. O Papa Bento foi um dos maiores teólogos que a igreja já teve até hoje. E foi eleito justamente nessa intenção de preparar os documentos da igreja, a doutrina da igreja, os dogmas da igreja. Sim. E ele fez isso com a maestria. Sim. Ele não era o carismático Francisco que veio posteriormente e atingiu de uma forma muito positiva e falou, né, Diácono Carlinhos, para comunidades específicas, que falou para o jovem, que falou para a mulher, né? Então, ele era muito carismático. Exato. Então, o Bento atendeu aquela necessidade para aquele momento. Chegou um determinado momento em que ele adoeceu, em que a realidade do mundo já era outra, né? Em que a igreja precisava já não de alguém que fosse, né, um teólogo, mas alguém que fosse um administrador.
a igreja passava por alguns problemas, né? Surgiram vários casos de abusos em toda a Europa, problema dentro do banco, do financeiro do Vaticano. Então, precisava-se de alguém administrador. Aí, ali dentro, há toda essa reflexão, né? Sim. Quem é que tem esse perfil que pode atender essa necessidade da igreja hoje? Aí vai se apontando nomes, onde se chegou ao nome de Francisco, né? Que como administrador, daí teve que botar o dedo na ferida, né? Teve que dispensar pessoas, né, que estavam com má conduta, devolveu esse carisma, né, da proximidade dele junto das pessoas, né? Francisco tinha uma facilidade enorme, né, de diálogo, de aproximação, né? Francisco, ele devolveu esse ar, até a saudade de muitas pessoas de voltarem, né, a ser católicos por conta daquilo que ele era, né? Sim. Então, a eleição se dá nesse sentido. Eles se reúnem, já estão reunidos há alguns dias, de manhã tem missa, depois de cada missa, né? Nessa missa é falado sobre aquilo que o Papa Francisco estava fazendo, as realidades e os problemas que ele estava trabalhando. Sim. Depois da missa tem uma conferência. A cada dia, nessa conferência, é apresentada a realidade da igreja no mundo hoje. Tá. Quais as situações e problemas que nós temos. Aí, depois de ter tudo isso, agora se vai para o conclave, para a eleição, e nós vamos ver alguém que atenda, que tem esse perfil que atenda essas necessidades, né? Sim. Então, não é uma eleição, vamos dizer, não, esse é o melhor, esse é o mais formado, né? Não conta o currículo. Muito interessante isso. Mas conta o perfil da pessoa para a necessidade da igreja no mundo hoje. E são em torno de quantos cardeais, assim, Diácono Carlinhos, que participam? Eles colocam o nome à disposição ou só? Eu estou fazendo perguntas de leiga, tá? Diácono Carlinhos vai me ajudar a entender aqui. O fato de eles estarem ali, eles já estão como possíveis sucessores do Papa Francisco, eles se colocam à disposição ou automaticamente por estarem ali, eles já têm o nome à disposição? Nós temos hoje mais de 200, são cerca de 250 cardeais. Uau, né? Sim. Só que para votar e para ser votado tem que ter idade menor de 80 anos, né? Por conta já do passado, de muitos papas que foram eleitos já com idade avançada. Teve papas que ficaram 2 semanas, 1 mês só no papado, né? Sim. Então tem que fazer todo o processo. Então se colocou, né, como regra, votam e são votados todos aqueles que têm menos de 80 anos. Perfeito. Então hoje nós temos um número de 133 cardeais que estão lá. Todos eles votam em alguém e também podem ser votados, né? Entendi. É orientado para que não vote em si, né? Sim. Seria muito... Senão o conclave demoraria de quantos anos? Então, aí, a partir daí, esses 133 aí começa o processo, né? O primeiro dia tem uma votação. Se ela não chegar a 2/3, né, de indicação, aí passa-se para o segundo dia, que pode ter 2 votações de manhã, 2 à tarde, terceiro dia novamente. Se ao final do terceiro dia não for indicado ninguém, aí um 4º dia se faz pausa. Chama-se todo mundo, novamente se tem conferências, né? Se alguém tem alguns ali que abrem mão de serem votados, não se veem com capacidade, né? E os outros seguem até que se indique. E durante alguém. esse processo, Diácono, eles ficam isolados? Sim. Eles não podem ter contato uns com os outros ali, é isso mesmo, para não criar, que não se crie ali nenhum grupo favorecendo, né, cardeal A ou cardeal B, é isso, né? Por isso que tem o nome de conclave, né? Conclave. Quer dizer conchave. Justamente foi por conta de um dos conclaves que teve lá no ano 1100, em que eles levaram quase 3 anos para escolher o novo Papa. O povo não aguentava mais, porque tinham vários grupos ali que defendiam suas ideologias, né? E tinham seus candidatos próprios. Sim. Então, ali o povo chegou a um determinado momento, os bispos não aguentaram mais, passaram a chave, chavearam, trancaram eles dentro, cortaram, né? Começaram a cortar até a alimentação, isso são curiosidades, né? São fofocas aqui dos conclaves. Vamos lá, gente. E a partir dali, então, se adotou isso como norma, né? Olha, daqui para frente, toda vez que tiver eleição para um Papa, vai ser conchave, é conclave, né? Então, eles ficam ali, esses dias agora anteriores, eles conversam, é dado para cada um dos cardeais uma apostila com o nome de todos os cardeais, o perfil de cada um, porque imagina, ali nós temos representantes de 71 países hoje, Bel. Então, são pessoas das várias línguas do mundo inteiro, né? Muitos nem se conhecem, perfis
diferente, ideias diferentes. Cultura, né? Para a cultura espiritualidade diferente. Alguém aqui da América é totalmente diferente de alguém lá da África, lá da Ásia. Então, cada um tem ali, é claro, né? Aí eles ficam, de fato, isolados, né? A partir de amanhã. E entre eles há conversas, né? Há o diálogo, eles se apontam um ou outro, mas eles passam a não ter acesso a nenhuma notícia mais de fora, né? Para que ninguém interfira na escolha, né, dos candidatos, né? Então fica entre eles, ali acontecem as conversas, acontecem os diálogos, as discussões, né, até que se chegue a um nome em comum. Vamos para as fumaças, porque a fumaça, ela é realmente ali o marco também do conclave, ela é algo que traz essa característica do conclave, né? Que todo mundo fica atento, o mundo para o momento em que se chega próximo ao final dessa escolha, e a gente tem ali a fumaça branca e a fumaça preta. Tem alguma explicação ou é realmente só para diferenciar, Diácono Carlinhos? Não, é só para diferenciar mesmo, né? Porque assim que acaba a votação, né, cada cédula que é colocada, depois ela é perfilada, né, por um cordão, se junta todas elas, né? E se leva até então para se queimar, né? Tá. Se não foi indicado alguém, né, se coloca ali um aditivo, um produto químico preto, para que o povo que está lá fora na espera saiba, olha, fumaça preta não foi decidido, né? Ainda não. Não. E aí, quando de fato é escolhido, daí se coloca um produto ali que daí provoca fumaça branca, que daí o povo já sabe, se prepara, que dali a meia hora, uma hora, o novo Papa vai ser apresentado então para todo o povo. Eu acho impressionante, porque realmente é um rito. É um rito, né? Muito cheio de detalhes, né? Inclusive, por falar em detalhes, eu achei muito interessante que enquanto estava preparando essa entrevista, eu sabia de todo o potencial do Diácono Carlinhos para me tirar as dúvidas, que o novo Papa, ele precisa aceitar esse cargo com uma frase bem específica, né? Tem um rito ali também de aceitação do novo Papa, né? Como é que funciona também, assim, a partir do momento que ele é escolhido? Tem o juramento que eles fazem agora antes, já de não contar nada lá dentro do que acontece. Tem depois, na hora do voto, tem, né, uma fala própria deles, né, que diante de Jesus Cristo, né, que eu coloco meu voto, pedindo a Deus, né, que seja, né, escolhido aquilo que é da vontade de Deus na hora de colocar o voto na urna. E na hora que é escolhido, então, né, aquele que é responsável em coordenar toda a eleição, que se chama de carmelengo, ele se dirige à pessoa e pergunta, né, se ele aceita essa missão, né, de ser sumo sacerdote, né? O sumo pontífice da igreja. E ele tem a liberdade de dizer sim ou não, né? A gente não sabe se até hoje alguém disse não, porque de fato o que acontece ali a gente não fica sabendo, né? Não, verdade. A gente sabe daqueles que renunciaram depois. Sim. Né? Recente foi Papa Bento, né? Então, de renúncias a gente sabe, mas de não aceitar ali a gente até hoje não sabe, né? Se teve, realmente a gente não ficou sabendo. Tu já nos trouxeste algumas informações sobre conclaves longos, né? Você sabe qual foi o conclave mais longo, assim, da história? Isto foi esse no ano de 1279, Bel, que foi eleito o Papa Gregório X, e aí ele justamente por essa demora, depois ele declarou, senão daqui para frente a coisa muda agora, vai ser com chave. Que foram 3 anos, você falou, foi, né? Quase 3 anos, durou 2 anos e 9 meses. E aí, durante esse tempo, a Igreja Católica ficou, a gente chama disso que fica a sé vacante, ou seja, a cadeira do sucessor de Pedro está vazia, né? Fica a sé vacante. Então, até que se escolha aquele que vai assumir, né, essa responsabilidade de conduzir a igreja, né, de ser o sucessor de Pedro. Muito interessante que o Diácono Carlinhos já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que é bem pertinente, sobre o histórico da escolha do Papa, né, ser algo espiritual ou político. A gente já teve a questão política muito lá atrás, né, nos anos iniciais da escolha do Papa, e hoje a gente já sabe, baseado nas informações que o Diácono nos trouxe, que realmente é estudado o perfil, né, do novo Papa de acordo com a necessidade da Igreja Católica no mundo. Isso é bem interessante porque, como eles também não têm acesso a informações externas, fica ali entre eles, é algo também muito espiritual, né? Acho que tem muita condução do divino nesse momento do voto ali, né, Diácono Carlinhos? Se faz toda uma varredura, né? A guarda
do Vaticano, né, que hoje é a Guarda Suíça, que faz toda essa segurança, né, feita toda uma varredura no prédio, para que não tenha... Os celulares são todos eles recolhidos, computadores... Nada de microfone, câmera, nada tudo disso. Isso é revisado, visto, até por uma questão de segurança também. Claro. E a partir daí, então, começa esse trabalho de votação. E a gente pode dizer que politicamente... não que nenhum país ou nenhum presidente queira, né? Essa semana foi muito... Ainda surgiu a foto do Trump vestido de Papa, né? Meu Deus, criou um alvoroço todo, né? Sim. Ou seja, todo presidente gostaria que um Papa fosse do seu país, né? Seria um orgulho para uma nação. Mas o que a gente tem hoje, Bel, assim, ó, não vamos dizer disputas de grupos dentro da igreja, mas existem tendências, né? Que, por exemplo, a gente pega um grupo de cardeais da África, eles têm uma tendência mais conservadora, né, em relação à igreja. Gostariam que a igreja voltasse um pouco ao passado, em ter algumas normas mais rígidas. Tem outros que vivem já tem um olhar, por exemplo, a gente pega os cardeais de toda a América do Sul, né, das Américas, que tem um olhar mais para o pobre, já mais por uma teologia na área social, mais voltada para o povo, que é um pouco o estilo que o Papa Francisco tinha, né? Aí você já pega uns papas da Europa, uns cardeais da Europa que já são mais conservadores, já são mais da doutrina, da teologia. Então, existem esses grupos, né? E, então, a disputa que a gente diz que existe é essa, né? Qual é o perfil que a gente quer dar para a igreja, e daí qual é o candidato que nós temos a oferecer, né? Quem é aquele que a gente pode indicar. Então, as disputas são essas, mas não tem interferência hoje política, né? Ou nesse sentido, não, né? Os filmes hoje mostram muito, né? Que diz que tem... mostram, apontam para esse lado, ali, os bastidores, aquelas questões, mas não, isso não é verdade, não. Entra muito espiritual hoje, né? Esses 9 dias agora que antecederam ao conclave são dias de oração profunda, dia de preces, dia de estudo, dia de olhar a necessidade da igreja, né? De pedir muita luz, né? Para que esse momento de fato seja se confia, né? Coloca-se nas mãos de Deus. Com certeza. E existe, diácono, já algum nome que você tenha conversado com alguém, enfim, ou que a própria Igreja Católica brasileira, ou de um modo geral, lista de nomes, ou o nome de uma pessoa, de um cardeal específico que você acha que pode vir a ser o novo Papa, ou realmente é algo que de última hora a gente vai saber e... burburinhos, alguma coisa assim? Tem até nas casas de apostas, o pessoal está fazendo até aposta. Não, sério, né? sério. Tem até lista nas casas de apostas que o pessoal está apostando pesado em quem será. Não acredito. Tem tudo isso, Bel. Mas, é claro, né? Tem nomes, né? Que, por exemplo... Muita gente aposta que o novo Papa, né, diz, olha, teria que ser um sucessor não só de Pedro, mas na linha de Francisco, né? Aí se vê quem seria hoje que tem a linha, né, de Francisco, que poderia dar continuidade aos trabalhos que ele começou. O Papa Francisco convocou para esse ano um sínodo, né? Ou seja, já há 2 ou 3 anos, ele tem feito levantamento de questões, né, junto à igreja do mundo inteiro, para ver as necessidades, as realidades, né, essas questões, né, como eu coloquei, da ordenação de mulheres, do acolhimento de casais em segunda união dentro da igreja, as questões hoje da homossexualidade, né, do acolhimento. Então, são todas questões que foram levantadas que seriam discutidas nesse sínodo, para, a partir dali, ver que proposta a igreja tem para todas essas realidades. Então, uma ideia seria essa: olha, alguém que desse continuidade a esse trabalho de Francisco. Mas muita gente não concorda, né? Discorda, não tem esse mesmo pensamento. Então, aí já se indica outros nomes, né? Então, caminha por aí, né? Um dos grandes nomes, né, que hoje que ele é muito próximo da linha de Francisco, e que, além de tudo, ele é uma pessoa assim, que tinha um diálogo interreligioso muito grande, que, a pedido do Papa Francisco, esteve na China, esteve na Venezuela, no Vietnã, dialogando, fazendo esse trabalho mais político, né, a gente pode dizer, conversando com os governantes para abrir as portas para a igreja também estar lá, fazer os trabalhos sociais, atendendo às necessidades daquele país. Então, era o Pietro Parolin.
Ele é de 70 anos, é novo, ele é italiano, né? Mas ele era um dos braços direitos do Papa Francisco. Né? Esse é um nome assim, muito falado, muito cogitado. Para essa linha do Papa Francisco, com esse perfil, né? Exato. Já um Papa mais conservador, se fala no Papa no Sará, e tem outros também, né? Tem um do Vietnã, tem outro de outro país da Europa, tem vários nomes, né? Mas às vezes pode ser uma surpresa. Francisco foi uma surpresa. Teve um bispo, né, que eu estava lendo a entrevista dele, que ele comentou até, né, que o Papa Francisco, né, na época, comentou, né, que falou para os outros: não votem em mim, por favor. E a gente disse que esse que é o mais votado, né? Porque fala, não vote em mim, eu não quero, não tenho condições. E a gente que sabe que foi de coração, foi né? De coração. Por conhecer o perfil do Papa Francisco, sabe que ele realmente não queria ser votado. Então pode ser uma surpresa, né? De repente alguém que é muito indicado, muito cotado, e na hora lá o perfil que a igreja precisa hoje não é esse, pode ser indicado outra pessoa. Nós estamos conversando com o Luiz Carlos Gonçalves, diácono Carlinhos, há mais de 20 anos, como diácono na Igreja Católica, casado, pai de 2 filhos. Nós vamos para o intervalo. Depois do intervalo, a gente vai conversar mais sobre papado, sobre conclave e outras curiosidades sobre a Igreja Católica que talvez você ainda não tenha tido acesso. Nós voltamos já. Estamos de volta, eu sou Bel Cristina e você está na Pix TV com o Estúdio 1. Nosso assunto de hoje com o diácono Carlinhos é papado, conclave, Igreja Católica, sua história e suas curiosidades. E a gente já volta para o segundo bloco. E eu quero perguntar já, diácono Carlinhos, teve algum papa que já recusou o cargo? Que disse assim, olha, não é para mim, não quero. Internamente a gente não sabe se aconteceu, né? Exato. Mas posteriormente a gente sabe que alguns casos de pouco tempo como Papa, né? Já. O mais recente foi o Papa Bento, né? O Papa Bento XVI renunciou, né? Chegou em certo momento que ele viu, olha, não dá mais, não tem mais condições de saúde. Existia até a conversa agora, né? Já entre as 4 paredes, e que o Papa Francisco também tinha inclusive preparado uma carta de renúncia caso ele não se recuperasse da saúde, não tivesse mais condições físicas, né, de continuar como governante da igreja. Então a renúncia hoje ela é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Alguns papas, é claro, disseram que não, né? Por ser o pai da igreja tem que morrer papa, né? Isso já aconteceu. Mas hoje existe essa possibilidade e tem na história da igreja vários papas que renunciaram. E o que acontece quando um papa renuncia? Ele volta à vida normal? Você sabe, diácono Carlinhos? A vida de reclusão. O Papa Bento, por exemplo, né, é o que a gente conhece agora mais próximo. O Papa Bento, quando renunciou, ele passou a ter uma vida de isolamento, né? Se isolou em um mosteiro lá com os monges, com as freiras, vivia, né, uma vida mais recatada. Volta e meia se reunia, conversava com o Papa Francisco, trocavam ideias, né, falavam sobre a atual situação do mundo, né, mas não influencia mais no papado, né, ou seja, na autoridade do que assume no seu lugar, né? Porque também pensem comigo, é uma demanda enorme. Mundial. Imagina, diácono Carlinhos, há 22 anos, né, servindo a Igreja Católica, numa cidade como Garopaba, que é considerada uma cidade pequena, né, diácono? Que todo mundo conhece o diácono Carlinhos, quem não conhece, né, o diácono Carlinhos, já às vezes se torna um fardo, porque são muitas responsabilidades, né? São muitas atribuições dentro dessa carreira. Agora imagine um papa. É uma responsabilidade absurda, né? É enorme, né, Bel? Porque ele vai atender a igreja e seus problemas do mundo todo. E que não são poucos, né? São muitos. O Papa, além dessa questão, né, do chefe da igreja, ele se torna um chefe de Estado, né? O Vaticano, ele não é só a sede da Igreja Católica, mas ele é um Estado também, sim, né? Ou seja, ele tem toda a estrutura de um país, embora seja o menor do mundo, né? 800 habitantes, mas ele tem também essa questão administrativa política. Então, o Papa, o Vaticano tem cadeira na ONU, tem
voz e vez na ONU e tem ligação direta com os conflitos que acontecem no mundo, né? Por isso é normal a gente ver, né, adiante lá da guerra entre Ucrânia e Rússia, o Papa logo se manifesta, né, como político, como chefe de Estado, também se manifesta a favor desse, daquele, geralmente sempre falando pela paz, né? Ele acaba assumindo essa função de diálogo, como ele já fez muitas vezes, entre países em guerra, em ser ele se coloca como negociador. Intermediário, né? O intermediário. Intermediador entre o país e outro. Né? Nós tivemos aqui entre Venezuela e Estados Unidos, Cuba e Estados Unidos, agora há pouco, né? O Papa diretamente mandou representantes para conversar, para fazer acordos, né? Então, tudo isso é feito, ou seja, a demanda é muito grande. É chefe da igreja, tem que dar uma resposta espiritual de fé para a igreja, né? Que é aquilo que o povo espera, aquilo que o povo aguarda de um pai, né? Tem que dar resposta política, né? Diante das realidades do mundo, é um interventor direto nesse sentido, né? Alguém que vai em busca de paz. Diálogo interreligioso, né, hoje com as igrejas e com as outras religiões do mundo inteiro, né? Papa Francisco para a gente foi uma bênção nesse sentido. A gente nunca ouviu aquele homem acusar ou julgar ninguém ou condenar, né? Ele sempre ia ao encontro, acolhia, pediu perdão em nome da igreja para as outras religiões, hein, por conta dos erros do passado. Então é uma demanda muito grande. E os problemas internos da igreja, né, Bel? Tem as questões de conduta pessoal, né? Isso. Imagina, né, de padres. Hoje são mais de 2.500 bispos no mundo todo. Né? Então tem que atender às necessidades de cada um. Sob o comando de cada bispo tem centenas de padres. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar. Essa hierarquia, né? O bispo, ele é responsável por um estado. Diocese. E uma diocese, por exemplo, Santa Catarina. Hoje nós temos 10 dioceses em Santa Catarina, né, por conta da população, né? Antes, Santa Catarina tinha uma só, que era Florianópolis, por isso ela é chamada de arquidiocese, que ela é a diocese mais antiga, né? Entendi. Ela é a primeira. Então, aí depois dela foram nascendo as outras. Diocese de Criciúma, diocese de Tubarão, diocese de Caçador. E cada uma delas tem um bispo? Cada uma delas tem um bispo, ou às vezes até dois, porque pode ter um bispo e um auxiliar. Em Florianópolis, hoje nós temos um bispo, que é Dom Wilson, e um auxiliar, que é Dom Onésimo. E sob a jurisdição, o comando deles, aí tem centenas de padres, né? Cada padre coordena uma paróquia, cada paróquia tem dezenas de situações, né, que tem que resolver. Então, muitas dessas situações são resolvidas aqui. Cabe ao padre aqui, né? Um problema aqui, ali. O que o padre não consegue resolver é levado ao bispo. O que o bispo não consegue resolver é levado à Conferência Nacional, que é a CNBB. O que não consegue se resolver aqui entre os bispos, né, do Brasil é levado então até Roma, né? Daí são os casos mais graves, né? Que daí é diretamente com o Vaticano, que daí lá é uma jurisdição enorme, né? Papeladas, documentos, né? Que tem que... Sim. E mais ainda, o Papa também tem toda essa questão ainda de enquanto intelectual, enquanto escritor, né, de publicar também documentos, exortações, né, que vão servir de orientação para a igreja no mundo inteiro. O Papa Francisco escreveu diversos livros, né, tentando atender essas demandas, né? Teve alguns assuntos, 2 cartas, 2 documentos dele que trataram exatamente sobre a questão da ecologia, da natureza, né? Que tem essa ligação direta com o nome que ele escolheu como Francisco, que seria modelo de São Francisco. Então tem tudo isso, né? Ou seja, tem trabalho. E agora também, né, Diácono Carlinhos, a questão das redes sociais, né? Tem toda a questão das redes sociais, a necessidade de se fazer presente para se atingir esse público que está no digital também. Então tem toda essa questão. Mas realmente, gente, o Papa Francisco, ele ganhou o coração de milhares de pessoas, independentemente de religião, né? As pessoas, elas tinham um carinho por ele muito grande, porque ele era essa pessoa que tinha, como já foi dito aqui pelo Diácono Carlinhos, essa facilidade de aproximação. Então ele realmente fez uma diferença muito grande na história da Igreja Católica, né? Na história recente da Igreja Católica. Agora a gente vai
perguntar aqui para o Diácono Carlinhos, perguntar algumas coisas realmente sobre a Igreja Católica, algumas curiosidades. Eu, como Bel Cristine, tenho essas... Eu vi, na verdade, gente, eu fiquei, assim, muito perplexa, de uma forma positiva, porque o Diácono Carlinhos já falou aqui sobre essa autonomia do Vaticano, né? E eu não sabia que o Vaticano tinha um banco. O Vaticano tem um banco e tem até um time de futebol. Não é ligado aí à FIFA, né? Mas tem um time de futebol também. O pessoal também joga uma bolinha de Tem, Bel. Como eu disse, né? O Vaticano ele tem essa estrutura de um país, né? Ele é o menor país do mundo. Então, ele contém lá, tem chanceler, tem toda essa parte burocrática, né? Tem o Banco do Vaticano, que é onde ali é depositado, é colocado o dinheiro, né, que chega de todo mundo, de coletas e tudo mais, e dali é destinado, né, para todas as obras sociais que a igreja tem no mundo inteiro, Caritas, ajuda a igreja que sofre, atende às necessidades daquelas regiões onde o local não tem condições de manter um padre, de manter um bispo. Então o Vaticano é quem faz, né? Eu lembro que ano passado, pelas enchentes do Rio Grande do Sul, destinaram 500 mil reais ali para as igrejas locais. 2 barcos hospitais, quando o Papa Francisco esteve agora na Amazônia, por exemplo, né, fazendo o sínodo da Amazônia, vendo a necessidade do povo, fez essa doação de 2 barcos hospitais que atende hoje toda a Amazônia. Então, esse dinheiro, existe um banco, né, onde a igreja ali, ela conduz, né, administra, né, os seus recursos, faz essa distribuição de acordo com as necessidades da igreja do mundo. Então, ela tem essa estrutura. Tem um banco próprio, o Banco do Vaticano, em que outras pessoas também podem, se quiser investir lá dentro, né, sem problema. Tem essa estrutura política, chancelaria, se emite passaportes, tudo isso. Olha que interessante. E tem também um time de futebol, tem uma seleção de futebol. Gente, é seleção. É seleção. Eu não sei se eu indicaria você jogar contra um time do Vaticano, né? Se você não é uma pessoa, assim, muito paciente, muito calma, não joga contra o time do Vaticano, não. Deixa o pessoal lá. Ou, se você está precisando de um ambiente, né, de bênção sobre a sua vida, joga, assim, contra o time do Vaticano. Não sei o que acontece quando alguém bate lá, né, em alguém, né? Assim, acidentalmente, né? Ali... Se fala, Deus te abençoe. Ou abençoar. Mas assim, Bel, eu só sei que as primeiras partidas que essa seleção, né, jogou, porque de fato ela é uma seleção amadora, não é inscrita na FIFA. Sim. E ela é composta de quê? A maioria deles, jogadores, são guardas da guarda suíça, né, que faz a proteção lá, a guarda da cidade, a segurança da cidade do Vaticano. E muitos seminaristas, né, que vão para Roma. Lá tem as faculdades, as universidades que estudam e daí praticam também futebol. Então, a seleção do Vaticano é a seleção amadora, né? Gente, calma. Mas calma que o treinador não é o Papa. E por conta também disso, né, talvez esse cuidado e o respeito que tem pela seleção do Vaticano, os primeiros jogos do Vaticano foi tudo 0-0. Mas... Teve, acho que umas 5 ou 6 partidas, tudo 0-0. Ninguém quis ganhar, Ninguém não sei quis porquê. fazer um gol ali, né? Mas depois a seleção começou a ganhar, começou a jogar bem. Mas tem essa interessante. A cor da camisa amarela e branca, né? Que são as cores do Vaticano, a cor amarela, né? Bem interessante. Legal, muito bom. Seleção de futebol. Boas curiosidades. E lá no Vaticano, a gente sabe que o Vaticano, ele tem, como a gente já tem falado, uma estrutura muito grande. E também é um tesouro, né? É um tesouro da Igreja Católica, onde estão depositados de forma muito segura. Estão depositadas relíquias, tesouros, itens aí históricos da Igreja Católica. Existe algum item histórico, alguma relíquia que está guardado lá, que as pessoas às vezes não têm conhecimento? Ou que tipo de tesouro é o Vaticano para a Igreja Católica, Diácono Carlinhos? Tem uma riqueza enorme que a gente pode dizer assim, Bel, no sentido da arte, da cultura, né? Obras, né? A gente tem lá na Capela Sistina de Michelangelo, de muitos artistas, né? E o Museu do Vaticano, né? Onde tem muita coisa guardada que fazem parte dessa história da igreja. Sim. Nós temos também toda essa questão de bibliotecária,
né, que são livros, são Nossa. relíquias dos primeiros documentos escritos, relíquias de fragmentos originais da Bíblia, né, as primeiras documentos que foram encontrados nesse sentido. Então, imagina a riqueza que isso aí é um patrimônio histórico, né, não só da igreja, mas é histórico, e que é aberto, né, hoje o Museu do Vaticano, a Biblioteca do Vaticano para estudos, né, ela é aberta para pessoas de todas as religiões que vão até lá, que precisam se aprofundar em temas, enfim, história da igreja, história bíblica, então está lá, né? E dentro dessas relíquias, é claro, né, tem muitas curiosidades, entre elas tem as relíquias, por exemplo, dos primeiros mártires da igreja, como São Pedro, né? Por se ter certeza do local onde ele foi sepultado, tem-se relíquia dos ossos de São Pedro, fala-se que tem relíquias lá da coroa de espinho de Jesus, da lança que perfurou o lado de Jesus, da cruz de Cristo, né? Então, são todas relíquias que estão lá, na qual as pessoas com muito têm a sua devoção, têm a sua fé, vão até lá, né? E tem também os corpos, né, muitos deles que ali foram sepultados, né, e são mantidos também, né? Então ali nós temos, né, o Santo Sudário, né, que é uma das maiores relíquias que é guardado, investigado, né, pesquisado pela ciência, está lá também. Tem muita coisa nesse sentido, né? Muita coisa. Realmente história muito forte ali, né? Sim. Muita coisa. Coroas e uma infinidade de coisas que foram usadas, né, durante essa história, dos 2000 anos de história, né? Sim. Então, muita coisa tem guardado lá. Com certeza. Uma coisa interessante também, que a gente tem como uma das características da Igreja Católica é quando alguém é canonizado, né? Quando alguém se torna santo. Sim. Hoje a Igreja Católica tem aí quantos santos e santas? Olha, Bel, esse é um número que é modificado a cada ano, né? Pelo que eu tenho conhecimento, já passa hoje de uns 20 mil. Né? Entre santos e beatos, né? Ou seja, beatos... Qual é a diferença entre os dois, Giacomo? O beato é alguém que é indicado para ser santo. Tá. Né? E depois de analisado o currículo, né, de vida da pessoa, depois de ser ouvido as testemunhas, né, que falam da vida daquela pessoa, depois de os estudiosos, né, fazerem todo o levantamento e ver que aquela pessoa tem uma vida de fato ímpar, né, na sua vivência, em tudo aquilo que ela fez, né, tudo com muito amor, voltado para Deus, essa pessoa então ela pode ser, esse primeiro passo ela é beatificada, ou seja, é um passo que se dá para a santidade. Né? Então, primeiro ela é beatificada e ali então se abre para que as pessoas possam, a partir daquele momento, fazer a oração pedindo a intercessão daquele beato. Né? E aí depois, para ser um santo, é preciso se constatar os milagres. Né? São 2 milagres, que é algo, né, uma cura que alguém recebeu, que é atribuído, né, à oração que foi feita àquela pessoa, aquele beato, né, e que a igreja então vai estudar com a ciência, com a medicina, se de fato é um milagre, né, não houve nenhuma farsa, nada nesse sentido, que foi atribuído. Então, a partir desses milagres, então, de fato, a igreja entende o quê? Que aquela pessoa, de fato, está no céu, pela vida que teve, por aquilo que foi, intercede junto a Deus, né? E alguém recebeu a graça. Sim. Esse milagre a gente diz que é a assinatura de Deus em relação à confirmação de que aquela pessoa era um santo. Sim, né? Confirmando realmente isso. E a gente tem quantos santos brasileiros hoje, Diácono Carlinhos? Olha. Alguns. Vários. Os mais próximos aqui que a gente tem hoje. Isso. Santa Paulina, né, que fica aqui bem próximo da gente. Santa Albertina Berkenbrock aqui, né, de Maruí. Nós temos São Maria Galvão, Santa Dulce dos Pobres, lá da Bahia. Sim. Então, esses são alguns conhecidos e tem outros nomes. Esse final, né, essa escolha final, essa confirmação final também vai para o Vaticano. Sim, sim. Lá eles realmente colocam ali o carimbo de não, realmente esse milagre foi constatado. Tudo começa aqui, Bel. Né? Vamos dizer assim, você conhece alguém, nós aqui em Garopaba conhecemos alguém que essa pessoa, pela vida, pela conduta que ela tem, essa pessoa é um santo, é uma santa, né? Aquela pessoa que a gente vê que de fato tem algo de divino, né? Algo de muito especial. Né? Então, quem começa esse processo somos nós mesmos, né? Nós é quem falamos para a igreja, assim, olha, aquela pessoa era uma santa, né? Pela
pela vida que teve. Aí depois tem os outros fatos, né? Como, por exemplo, um dos fatos curiosos, né? Que é a exumação do corpo, em que a pessoa está ali em estado perfeito, né? Isso, com muitos santos, né? Acontece isso. Em que o estado do corpo permanece intacto, né? Então isso é mais um sinal da santidade. Aí a partir dali é feito esse pedido. Olha, né, agora está sendo pedido, por exemplo, aquele jovem, o Carlos Acuti, né, que era um jovem de uma fé enorme, que era totalmente voltado à tecnologia, à informática, que estava divulgando a fé através desses meios, né, de uma espiritualidade enorme. Está sendo feito todo o processo de investigação. O povo viu, pediu, a igreja atendeu. Entendi. Então tem essa parte agora que é da investigação. Vamos investigar a vida dessa pessoa, né? A retidão dessa pessoa. Ouvimos testemunhos, ouvimos relatos de obras que ela fez, aí se dá a beatificação, depois dá os milagres e daí dá, por fim, a santificação. Aí é decretado santo. Temos dezenas no Brasil, vários. Não sei o nome de todos, né? Sim. Mas temos vários hoje. Os mais importantes e mais próximos, né? Temos muitas Santa próximas. Paulina, né? Bem aqui próximo, que muita gente conhece, tem familiares dela ali, conheceram a história dela, a vida dela, né? A entrega dela. Santa Albertina também, que foi uma criança jovem, né? Que também muitas pessoas alcançaram graças e milagres, né? Através da intercessão dela. Então tudo isso vai sendo atribuído, né? Até que se chegue à conclusão de que a pessoa pode ser um santo ou uma santa. Vamos falar sobre Travessia, que foi o primeiro livro do diácono Carlinhos. Gente, ele vai contar pra gente como esse livro surgiu e o que a gente encontra no livro Travessia. Conta pra gente. Travessia. Travessia quer dizer a nossa vida, Bel, né? A nossa caminhada que a gente tem aqui. E durante a nossa vida temos os nossos altos e baixos, né? Então a ideia desse livro é trazer como que gotas homeopáticas que possam ajudar no dia a dia nosso, né? Trabalhando sobre temas específicos, né? Depressão, como lidar com o luto, com a tristeza, alegria, indignação em alguns momentos da nossa vida, necessidades. Né? Foi num período também que a gente pegou a pandemia, né? Quando eu estava escrevendo esse livro. Esse livro foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia, Perfeito. Né? Então, pequenos capítulos, né, que podem ser lidos um dia hoje, outro amanhã, refletido, né? São pequenos temas, né, que tratam da nossa realidade de vida. Isso é um compilado, né, de artigos que eu escrevi para o jornal durante 3 anos, né? Então deu para juntar conteúdo e deu para publicar o livro. Olha, gente, eu vou ler uma parte aqui para vocês terem noção da profundidade que é esse livro. As coisas passam, só o amor permanece. O gosto de viver retorna quando somos capazes de ver a vida como um presente de Deus e que só Ele tem o poder de tirá-la. Nada neste mundo pode nos tirar desse direito, o de viver. O vazio, a falta de sentido, o desgosto da vida desaparecerá quando somos capazes de orar e fazer da vida uma oração e não somente fazer uma oração na vida. Muito profundo, que legal. Muito profundo. E eu sei que já tem um outro livro que está sendo preparado para ser lançado em breve, que segue a mesma linha do Travessia. A ideia é essa, a proposta, né? Isso. Juntar agora o material que eu tenho guardado já dos últimos 3 anos também, né? De artigos e dar seguimento, seguindo a travessia. Seguindo a travessia, perfeito. São 25 anos de rádio, Carlinhos. 25 anos de rádio, agora tem mais esse tempo também do diaconato. Vocês entendem que não teria como o Carlinhos não trabalhar em rádio, né? Gente, e é de família, né, Carlinhos? A voz, assim, eu conheço, acho que devo conhecer talvez mais familiares teus, mas obviamente teu irmão, que também tem um vozeirão. Também, professor. Né? Então, gente, professor, não tem como a gente imaginar o Carlinhos fora de uma rádio, porque 25 anos com essa voz, trazendo sempre aí para você diversos tipos de conteúdo, né? Conta pra gente essa história que vem antes do diaconato, né? Isso, começou de fato, né? Com a ideia de uma rádio comunitária. E ali alguém que me ouviu lendo alguma coisa disse: olha, tu vai ser o nosso radialista. Sabe que legal, que bom. Eu nunca fiz isso na vida. E foi um desafio, né, Bel? Em um tempo que era novidade, né? Porque Garopaba não tinha nenhum meio de comunicação, então realmente era a rádio que acordava muita gente ia dormir com a rádio, por ali passava todas as informações, todo mundo ficava sabendo de aniversário de todo mundo. É verdade. Né? Então, foi algo muito gostoso.
Foi muito bom. Então foi uma experiência boa. A gente, posso dizer que cresci ali também, né? E ali daí já acabou ligando diretamente, né, com as pessoas, com o diaconato, que era a necessidade de alguém de ajudar a igreja aqui em Garopaba, né? Diante das realidades que a gente tinha, que um padre só não dava conta. Aí veio também o diaconato e a caminhada seguiu. Que interessante, porque as pessoas te escolheram para ser essa pessoa que auxiliaria o padre. Não pedi para ser, não. Não queria. Eu imagino. Porque tu já viu que esse é o perfil. Quando a pessoa, ela realmente é diferenciada, ela não quer, gente. O Papa Francisco foi esse, que ele não queria também. Mas que interessante. E a rádio também acabou influenciando nisso, porque tu tinhas muitos ouvintes. Gente, o Carlinhos, ele é pioneiro, né? Um dos pioneiros do rádio em Garopaba. Que incrível. E foste escolhido nesse contexto para ser auxiliar do padre. Exato, estamos aí até hoje. E ainda faço programa na rádio. E ainda está lá, porque ele ainda... patrimônio histórico quase junto com a rádio. Patrimônio histórico junto com alguns nomes em Garopaba, né? O Carlinhos está lá. Queria que nesse momento, Carlinhos, pudesses trazer, né, no final do nosso podcast hoje, que foi incrível, maravilhoso te receber aqui, uma pessoa maravilhosa que traz pra gente aí essa paz, você que está assistindo, tenho certeza que está sentindo isso também, essa tranquilidade, essa paz, essa serenidade. É por isso que eu sei que tem gente que assim, às vezes quer demais que o Carlinhos celebre algum rito, porque ele é realmente muito querido. Pudesse trazer uma mensagem para quem está nos acompanhando, né? Uma mensagem assim de paz, para quem está buscando aí nesse momento talvez da vida tumultuado, difícil, de medo, de insegurança política, insegurança econômica. Uma palavra tua aí para acalentar esses corações. Nossa, é tudo muito amplo, né, Bel? A gente fala, né? Falando hoje de Papa, a gente, né? Isso atinge o mundo inteiro, né? E a busca que eu sinto hoje em todas as pessoas, que é essa questão da espiritualidade, né? E como a gente tem descoberto que a vida da gente, ela se torna realmente um vazio ou sem sentido quando a gente não tem isso, né, conosco. É independente da religião, né, do credo, mas isso me dá muita esperança, me traz paz, ver que todo o esforço e todo o trabalho da gente não é em vão, quando a gente vê que as pessoas estão buscando, né, sente essa necessidade de algo mais e que encontram isso, se realizam, preenchem o vazio, dão sentido da vida quando encontram, né, ou numa palavra, ou em um escrito, ou em uma mensagem, algo que possa ajudar na caminhada, né? Algo de mais gratificante que eu encontro durante todos esses 22 anos, né, de diácono, é quando alguém diz assim, olha, aquela palavra que você me falou naquele dia me tocou. Então isso não tem preço, né? Vale todo o sacrifício, vale todo o esforço, encoraja a gente, mesmo diante, né, das muitas situações que a gente vê, diante de tanta maldade do mundo, mas nos encoraja a continuar, né, essa travessia, a tentar animar as pessoas que caminham com a gente, a ser presença, né? Eu creio muito nisso, em nós sermos presença de Deus no mundo, né? Hoje o mundo que a gente vê que as pessoas creem muito naquilo que vem, ou naquilo que podem tocar, né? Naquilo que é visível. E o nosso desafio é isso, né? Nós somos hoje os desafiados a levar a presença de Deus, né? Para aqueles que não acreditam, aqueles que não creem, né? Ou até gostariam de acreditar, mas não veem exemplos, não veem, né, algo que possa tocar o coração. Então, que a gente possa ser, né? Que a gente possa ser esse diferencial no mundo. Eu acredito, eu creio nas pessoas, né? E, se Deus quiser, vamos continuar essa caminhada, Bel. Vamos continuar seguindo a travessia. Vamos continuar a travessia. A você que está nos acompanhando, muito obrigada. Obrigada pela companhia durante o nosso Estúdio 1 de hoje. Muito importante ter você aí, seguindo, acompanhando as nossas redes sociais, acompanhando aqui na TV também. E ao nosso querido diácono Carlinhos, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco, tirar tantas dúvidas e por ser essa pessoa aí de luz que realmente toca o coração das pessoas através das palavras e através do caráter, através do perfil, né? Através da tua pessoa realmente. Muito obrigada. Gratidão, Bel. Me coloco à disposição sempre que a gente tiver... Não só um conclave, né? Mas outras coisas. Outros assuntos, muitas também, coisas para falar, exato, né? Eu me coloco à disposição, estamos aí para ajudar. Estamos juntos nessa travessia. Muito bem, muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu.